E aí, pessoal, tudo doce por 8? Fiz mais uma vez aqui na área e vamos dando continuidade aos nossos trabalhos e falar do relatório do Fatinha, Fatinha N11, de abril de 2025. Só pontuando que esse relatório, ele veio 2 dias depois do relatório de março. O de março estava atrasado, e aí eles soltaram o de março e de abril praticamente juntos e colocaram certinho, né, o alinhamento dos meses ali, o que é muito bom. Top, parabéns aí, Unitas, por não manter o atraso. Aqui na parte da tese em si, nós já falamos, né, no vídeo de apresentação, vou deixar aqui na frente aqui, que é aquele modelinho build suit. A Unitas prepara o escritório para o inquilino entrar, só plugar as coisas e trabalhar, focado mais no middle market, que não precisam de áreas tão grandes, né? E com isso, o grande chamariz do fundo é que ele mantém a vacância muito baixa, porque é fácil trocar os inquilinos e a recolocação tem sido aqui de 13 dias mais ou menos. Então, é muito bom em relação à vacância, né? E como ele deixa a unidade já pronta, ele faz um contrato diferente para lá, um contrato atípico, em que não tem revisional e os prazos e multas são diferenciadas, né? O aluguel é um pouco mais alto e caso o inquilino saia, também tem uma multa ali um pouco mais alta. Eles colocaram no relatório agora, em forma de tópico aqui, ao invés da forma de texto, para mim ficou melhor de ver também. E o que nós temos, né, como resumo? Tivemos um aumento na ABL esse mês, de quase 600 metros quadrados. São 114 conjuntos, né, que o fundo aluga em 52 edifícios, o que é muito bom, que são vários prédios separados, né, unidades em prédios diferentes, que é muito legal. 90 inquilinos diferentes, então é bem pulverizado, né, na fonte de receita, muito interessante. E os edifícios, esses 52, eles são localizados bem concentrados ali em Vila Olímpia, mas nas regiões que são boas para se ter a laje corporativa de Vila Olímpia, então é uma concentração grande na região, mas em prédios diferentes, então isso alivia um pouco, né, esse peso da concentração. E uma concentraçãozinha um pouquinho menor na Berrine e no Brooklyn. Nos outros lugares aqui são percentuais bem menores, né? Mas o grosso mesmo é em Vila Olímpia. 0,8% de taxa de administração sobre o patrimônio líquido, o que é uma taxa muito boa, menos de 1% ali, e não tem taxa de performance. Segundo, parabéns à Unitas por conseguir manter uma taxa baixa e não ter taxa de performance. Parabéns, Unitas. E nos destaques financeiros, a gente tem aqui um patrimônio de 433 milhões, que subiu em relação ao mês passado, que era 416, se bem me lembro. Valor patrimonial girando aqui na casa dos R$ 98 por cota, 98,7, né? E o valor de mercado na casa dos 77, 78. A cota deu uma subidinha em relação aos últimos meses aí, mas ela não está subindo tanto, porque a minha leitura é de que o mercado ainda está esperando para ver como que o fundo vai lidar com o Brasílio Machado, que foi a primeira vez na história do fundo que ele compra um prédio inteiro para fazer o retrofit e alugar os conjuntos, né? Então eu acho que o mercado ainda está esperando para ver, mas quando o fundo terminar esse operacional lá, eu acredito que essa cota sobe de novo, acompanhando o mercado, né? Igual aconteceu nos outros fundos de outros segmentos, que a cota já deu uma boa andada. Beleza? 14,7 milhões em caixa, o caixa subiu também em relação ao mês passado, por conta da venda do conjunto aqui 131 do edifício Millennium, que a gente vê aqui embaixo. Então o caixa deu uma subida. A quantidade de cotas subiu pela integralização do segundo pavimento do edifício Brasílio Machado, mas esse texto a gente vê daqui a pouco, mais embaixo ali na explicação do gestor. Mas pequenas quedas nas receitas aqui, tanto de locação recorrente quanto a operacional bruta. Tiveram algumas coisas específicas desse mês, que estão ali nos comentários do gestor também, a gente vai ver. As despesas deram uma boa caída aqui, 16,7%. O serviço do CRI subiu um pouco, 12% em relação ao mês passado, que estava ali em 280 mil, veio 320. E em relação à BL, subiu aqueles quase 600 metros quadrados, que é a diferença do segundo pavimento inteiro do Brasílio Machado, que foi comprado, menos a venda do conjunto 131 do edifício Millennium. E vamos ver nos comentários dos gestores um pouco mais de explicação sobre esses números, né? Em relação às receitas que a gente viu a queda ali, a gente vê que a receita de locação, né, a recorrente, ela se deu muito por conta da transição do locatário aqui do conjunto 101 do edifício Fortaleza, que ele está com um novo contrato, só que teve um descasamento de quando o contrato encerrou e quando eles fizeram um novo contrato. Então ficaram uns dias aqui de gap. E aí no somatório por mês deu uma receita menor por conta desses dias aqui que não foram contabilizados, né? Então a receita veio um pouquinho menor por conta disso. E também por essa questão aqui de que os edifícios, eles locam as áreas comuns de algumas unidades e repartem entre
os proprietários, né? E no mês passado veio um pagamento desse acumulado. Então, no mês passado que veio maior. E esse mês veio o normal, né, o neutro, e no comparativo lá ficou negativo, né, uma queda na receita. Mas foi por esse motivo. Em relação às vendas, um saldo de 2 milhões aproximadamente para distribuir de ganho de capital, somando as vendas dos últimos meses, né, das unidades que foram vendidas. Aqui eu acredito que ainda não entrou a venda do edifício Millennium, porque no mês passado estava 2,3 milhões, agora está 2, e quando a gente for ver lá na DRE, a gente vai ver que ele distribuiu praticamente 300 mil esse mês do ganho de capital. Então eu acredito que aqui vai ser 2 milhões e meio no relatório do mês que vem. Vamos acompanhar para ver se tem alguma coisa fora disso, né? Mas eu acredito que não foi contabilizado aqui ainda, então seria 2,5 na minha leitura. Mas aí no relatório do mês que vem a gente vê. Os dividendos do TJKB, aquelas cotas de FII que ele tem quando ele vendeu as unidades de healthcare para o TJKB e recebeu em cotas, deram uma queda referente a abril no pagamento aí para 126, o normal seria 142. E teve essa queda porque lá no TJKB teve um inquilino que está com aluguel atrasado e aí eles estão em negociação lá. Então o pagamento, que é de 3,26 por cota, caiu para 2,80, 2,90, acho que é 2,90. E aí veio menos aqui por conta disso, né? Porém, eles falam aqui que mesmo com esses 11% abaixo, pagando 2,90, o que o fundo recebe ainda é 75% maior do que ele recebia quando ele tinha as unidades. Então, mesmo com essa queda, ainda continua valendo a pena receber, mesmo que com desconto, via fundos imobiliários lá do TJKB. Entendeu? Mas acredito que já estão batendo a cabeça lá para efetivar logo isso, né? Terminar esse problema do pagamento e voltar ao pagamento recorrente lá de 142 mil. Beleza? Em relação às despesas, a gente tem aqui 16% de queda e o que eu comentei no outro relatório, né? No relatório do mês passado. Teve uma redução de 89% no IPTU porque esses valores foram reembolsados retroativamente pelo Brasílio Machado. Então ainda foi negativo, né? Porque o fundo ainda paga o IPTU, só que ele não estava recebendo. Então foram valores maiores do pagamento do IPTU e esse mês veio menor porque entrou esse retroativo. Como eu disse, eu acho que pelos próximos 11 meses agora, né, aquela conta de IPTU ela vai ficar oscilando num valor negativo mais alto, num valor negativo menor, justamente por conta desse ressarcimento do IPTU. E aí a gente vai acompanhando para ver se não tem nada assim discrepante, né? Mas dessa vez veio muito menor por conta disso, porque entrou acumulado. E uma pequena queda aqui nos custos com a manutenção dos ativos, voltando mais ou menos ao que é pago no mês a mês. A liquidez girou ali em 19 milhões no mês, crescimento de 1%. Está quase chegando num milhão por dia ali, que aí seria uma liquidez já bem ok. Mas estão buscando, né? Ainda é um fundo pequeno, patrimônio pequeno, e aí estão buscando esse aumento de liquidez aqui. O reajuste nesses conjuntos citados aqui. E nesse mês a gente teve uma desocupação de uma unidade, que aí aumentou um pouquinho a vacância. E a gestora, claro, já está prospectando, né? Novos inquilinos para essa unidade aqui, desse conjunto 112 do edifício Taj. E lembrando que com essa saída o fundo recebe a multa antecipada, né? Então entra lá na linha de receitas financeiras do mês e talvez um pouco na reserva de lucros ou algo do tipo. Entra lá nos resultados, né? E tivemos também a transição lá do locatário do conjunto 101. O locatário anterior desocupou o imóvel e o novo contrato do novo inquilino vai passar a ser recebido ali em maio de 25. Contrato de 36 meses. Beleza? Em relação ao Brasílio Machado, nós tivemos aqui uma revisão de contrato do inquilino lá que ele locava o conjunto 61 e 62 na incorporação. E aí ele passa a ocupar só o conjunto 61 por um prazo que é um pouco diferente do habitual do fundo, que ou ele costuma fazer 36 meses ou 60, e aí ele fez um contrato aqui de 48, porém, com valor de locação 23% maior do que o contrato de 5 anos, para você ter um equilíbrio contratual. Assim eles fizeram, então assim está. E vários contratos firmados aí para os outros conjuntos do Brasílio Machado, de 60 meses a partir de agosto, 60 meses a partir de agosto, 24 meses a partir de agosto, ou seja, então muita coisa já está sendo alocada, o que é muito bom, e a gente consegue ver no gráfico, que tem mais ali embaixo, que a área vaga deu uma boa diminuída, né, em relação ao mês passado. Mas daqui a pouco a gente vê.
Em relação a compras e vendas, vendeu o conjunto 131 lá, do edifício Milênio, 500 mil, e esses 500 mil que eu acho que não estão lá na conta ainda do saldo a distribuir. Eu acho. Mas vamos ver no relatório do mês que vem se contabiliza lá. E nesse mês, adquirida o segundo pavimento do fundo do Brasília Machado. Pavimento esse que não estava na proposta inicial, né? Então ele já está comprando daqueles fundos que foram criados lá inicialmente. Ele já adquiriu o segundo pavimento de outros fundos, fazendo o pagamento de 95% em cotas, né, a R$ 100, e o restante em dinheiro. Aqui eu vou compartilhar com vocês que eu não me recordo se eles citaram alguma coisa lá para janeiro e fevereiro, que foi quando esse instrumento de compra foi assinado, em relação a valores. Mas eles podiam ter colocado aqui também, tipo, quanto que pagou o preço do metro quadrado, né? Aqui, ou citar lá o fato relevante, caso tenha, né? Eu confesso que eu não olhei. Mas só para não ficar aberto assim, né? Compramos com pagamentos em cota R$ 100, mas e aí? A gente não sabe quanto foi, não sabe nada. Aquele velho problema de comunicação da Unitas. Mas faz parte do jogo. Algumas imagens aqui dos projetos de pavimentos, né? Fica bem bonito, né? Isso aqui não dá para negar. Uns escritórios bonitos, né? Para quem trabalha em escritório aí, são mais os projetos bem bacanas, né? Como a gente acabou de falar, né? Uma pequena quedinha na vacância lá naquela desocupação do conjunto 112, do edifício de Etage. Aqui no Brasília Machado, um aumento grande das unidades contratadas em relação ao mês passado e uma queda aqui também um pouco mais expressiva nesse em negociação e no vago, o que é muito bom, né? Mostra que a gestão está conseguindo trabalhar bem nesses contratos de locação lá do Brasil. E levando em consideração que eles ainda estão fazendo obra, é muito bom, né? Tipo, reforça a tese na gestão, no operacional, que eles são muito bons, cara. Eles são muito bons mesmo, assim, em conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo, assim. Isso aí tem que bater palma mesmo pra gestão. Em abril teve pouca renovação, em maio e em agosto que a gente vai ver maiores valores, né? De reajuste, mais quantidade. 3 anos, mais ou menos aqui em média, de contrato, para os contratos vigentes, né, do fundo. E o vencimento aqui, a maior parte em 2027. Então, por enquanto, está bem tranquilo. Aquele aumento que a gente viu aí ao longo dos anos, né, do preço por metro quadrado. Mas agora, apesar de estar com valores mais altos, a gente tem que ficar um pouco de olho por conta das compras dos pavimentos do Brasília Machado, porque quando ele compra, aqui, para esse indicador, é contabilizado todo o metro quadrado, mesmo que ele não esteja locado. Então, a gente vai ver uma quedinha pequena aqui, entre março e abril, mas o que tá gerando receita é dividido pela área inteira, e não só pela área que está gerando receita. Então, a gente vê um aumento aqui que é muito bom, mas eu acho que nos próximos meses isso aqui pode ficar alternando ainda, se ele comprar coisas vagas, se não entrar em novos contratos, até dar uma estabilizada no fundo, efetivamente, a gente pode ver uma alternância maior de valores aqui. Mas fato é de que o valor veio subindo ao longo de um ano, né? E isso é muito bom. Está conseguindo repassar os reajustes e o preço de locação mesmo. A maior parte dos contratos IPCA, bastante coisa de IPM ainda, mas a maior parte já está em IPCA. Falando da DRE, a gente vê aquela quedinha, né, que era de 0,85% aqui no recorrente, em relação ao mês passado. Vemos a receita do ganho de capital distribuído menor aqui, ó, que foi de 600 mil mês passado, esse ano foi 300. Então eles vão usando esse controle aqui do ganho de capital para manter os 80 centavos. Quando eles conseguirem receitas maiores, eles podem distribuir menos do ganho de capital para manter linear aqui esse pagamento de 80 centavos, né? Os dividendos deram uma quedinha dos outros meses aqui, em relação aos outros 142 mil lá do TJKB, como eu falei mais cedo. E nas receitas financeiras, eu entendo que esse aumento foi da multa rescisória do inquilino lá que saiu do conjunto 112, pagando a rescisão. E aí a gente não sabe, que é um dos meus comentários lá para a Unitas, como eu falei, né, eu já até escrevi isso para eles por e-mail, de que eles poderiam discriminar isso aqui melhor, se isso aqui é da rescisão mesmo, se parte disso aqui é da rescisão e parte entrou aqui no saldo de arredondamento, porque a gente não consegue saber efetivamente para onde que vai, né, esse dinheiro. E eles podiam colocar mais claro, mais aberto aqui. Quedinha financeira nos IPTUs, né, como nós falamos, por conta do pagamento retroativo, esse valor deu uma baita queda aqui. As obras deram uma quedinha também, dos custos de obra e manutenção, como a gente leu lá no texto, e deve ficar girando próximo desse valor de 103 aqui.
né, sendo a média. Então, 80, que foi dos outros meses, vai estar tipo abaixo da média e mais acima da média. E no saldo de arredondamento a gente vê um valor mais expressivo também, né? Eles botaram mais da reserva de lucro para poder pagar os 80 centavos aqui no fim das contas. Eles poderiam ter distribuído o ganho de capital talvez um pouco maior e usar menos a reserva de lucros, né? Mas dessa vez distribuíram mais da reserva de lucros. Mensalmente, o fundo recolhe 3% para compor o fundo de reposição de ativos, que é da onde eles tiram boa parte do dinheiro para as obras, né? E aí eles até citam aqui embaixo, ó, desses 103 mil, 80 mil foram suportados pelo FRA. Então, como que é essa conta? Dessa linha mais alta aqui do bruto, de 4 milhões 355 mil, tira 3%, vai dar um valor. Desse valor, do resultado, eles usaram 80 mil para fazer as obras aqui. Outros 23 eles tiraram das despesas mesmo. E o que sobra, que são esses 50 mil aqui, vão para este fundo de reposição de ativos, que é o meu segundo comentário da DRE, que eles podiam colocar aqui como quanto que tem, efetivamente, né? Eu até citei no relatório do mês passado a quantidade de cotas, a reserva do FRA, a reserva de lucros, e abrir um pouco aqui das receitas financeiras aqui, para a gente saber o que é de rescisão, o que não é, o que é efetivamente renda recorrente, o que não é. Acho que eles podiam mexer nisso para ficar com um relatório redondo. Aí, composição da remuneração, valor bem mais baixo aqui, né, na distribuição de ganho de capital, e 7 centavinhos do CRI comendo de resultado aqui. Mas o que ele está comendo de resultado é tipo menos de 10%. Está comendo menos de 10% do resultado, então super controlado, super tranquilo. Remunerações comparativas, tal. O quanto que o fundo está pagando em relação ao quanto que os fundos sobre o VP, né? O quanto que os fundos do IFIX de Laje estão pagando, e dá para ver uma diferença aqui expressiva, né? Que o FAT paga bem mais em relação aos pares. Como nós falamos, uma concentração maior aqui em Vila Olímpia e semi-grande no Brooklyn e na Berrine, mas são em áreas ok para se ter essas lajes, então é muito tranquilo. Bem diversificada, né, entre setores e inquilinos, então, tipo, muito sossegado também. A liquidez voltando para perto de 1 milhão aqui, o que vai dar um conforto maior para o fundo, né, dele ser mais líquido. O número de cotistas subiu também. Em relação aos CRIs, um CRI já está sendo pago a amortização, o outro começa em outubro desse ano, mas são taxas bem ok, e o fundo tem caixa para pagar até 2026 essas amortizações, então hoje está muito tranquilo. O valor total aqui de alavancagem é muito tranquilo em relação ao patrimônio, e o que ele come do resultado lá também é muito tranquilo, né? É diferente do JSRE, por exemplo, que a dívida em relação ao patrimônio é pequena, só que no resultado ela tira bastante do resultado. Aqui não tira tanto, então tá tudo super bem controlado no FATN, né? 322 mil, que foi tirado do resultado, e essa dívida em relação ao total das despesas dá 30%. Então, um terço das despesas está nessa dívida, mas para o todo é um valor muito pequeno. Nós temos aqui que até setembro de 25, a amortização sendo paga de um dos CRIs está em 3,76, né? Esse somatório aqui, de todos os meses. E se a gente somar até agosto de 26, dá mais 10,9 milhões, somando essa linha do CRI 1 com a linha do CRI 1 do CRI 2 até agosto de 26, né? Então aqui é o consumo inteiro do caixa. Então ele tem caixa para pagar até agosto de 26. E aí depois, se o mercado tiver melhorado, ele tende a emitir ou vender algumas unidades que ele tem lá para fazer caixa e poder continuar pagando as dívidas, né? Mas até agora está tudo sob controle. E daqui para baixo são os ativos, nada de muito diferente. Os prédios onde eles estão. E é isso. Então meio que é isso, pessoal. O fundo continua rodando redondo, acertou muita coisa. Ainda está muito difícil de saber o recorrente do fundo, como que ele está funcionando recorrentemente, mas o que está sendo feito lá no Brasil está rodando bem, está entregando resultado. E tomara que continue assim, eles já consigam alocar o mais rápido possível para não precisar dos 12 meses, né, de RMG que eles estão recebendo lá. Mas é isso. Então, a gente se vê no próximo.